Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lembrando que sempre estou colocando as ministrações que a gente tem feito na igreja, ok? Bom, vamos lá. Tem um texto na palavra de Deus que está em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, que diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. O que quer dizer Paulo aqui? A verdade ela é uma só. Eu posso ter uma opinião, eu posso ter uma visão sobre, mas a realidade ela se impõe, a verdade ela se impõe sobre qualquer opinião que eventualmente a gente possa ter. Então, o que acontece? Principalmente para nós que somos cristãos, a verdade é a palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então o que é o verbo? O verbo é a ação é a palavra que dá ação ao substantivo. Então é a palavra operante de Deus. E quem seria esse verbo? Jesus. Jesus é o nosso parâmetro de comportamento. Ele é o modelo do homem que deve ser seguido. Ele é o modelo ético que a gente tem que ter. Porque eu quero falar de ética. E nós temos, durante toda a caminhada da humanidade, a humanidade, a princípio, aparentemente, dentro do conceito humano, da lógica humana, dá uma ideia de que ele está progredindo. Mas muitas vezes, moralmente, ele está retroagindo, porque hoje você percebe, só olhar para a nossa sociedade, que muitas vezes o certo tomou o lugar do errado e o errado tomou o lugar do certo. Então perceba, eu quero que você entenda comigo o que quer dizer ética. Ética, de uma forma bem resumida, para nós entendermos, ela é o conjunto de valores ou princípios que norteiam a vida cultural de um povo. Então é a forma, é o padrão de comportamento que eu tenho diante da sociedade de uma forma bem resumida. Trazendo para o nosso meio cristão, é o conjunto de valores e princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. E aí nós temos duas definições. Nós temos o padrão ético que vem sendo trazido pelos 10 mandamentos e que ali demonstra a vontade de Deus para o homem, e isso não se perdeu, porque ali demonstra a moral de Deus, a forma com que Deus imagina que nós devemos nos comportar, e nós temos que ter isso como padrão para a nossa vida. E temos também o Sermão do Monte, né? Que eu costumo dizer que para nós que somos cristãos, aquilo é como se fosse a constituição do reino de Deus. E ali tem uma série de padrões de comportamento onde Jesus, ele dá ênfase não no possuir, não no ter, mas no ser. Em todo o tempo ele diz: vós sois, vós sois, vós sois, vós sois. Ou seja, então eu tenho que ter um padrão ético de comportamento, porque ele deu um modelo para nós. Ele é a diretriz, o modelo a ser seguido. Então nós temos que nos colocar diante disso. Por isso o texto diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então eu tenho que entender o padrão de Jesus, tomar para a minha vida e vivê-lo. Agora, quantas coisas nós vamos permitindo acontecer em nós, e a gente basta olhar para a nossa sociedade, olhar para o nosso meio que a gente vive, e muitas coisas são muito presentes para nós nos dias de hoje, e aí eu quero colocar algumas coisas, porque a gente olha para a sociedade hoje, e principalmente em função da política, o ministro que saiu, o comportamento ético desses governadores e prefeitos, mesmo diante de todo esse quadro de pandemia, pessoas passando fome, pessoas tendo necessidades, né, perdendo seus empregos, empresas falindo. É ético um governante comprar um produto 3, 4, 5 vezes mais caro do que o valor que ele poderia conseguir? Então são coisas que a gente tem que pensar, mas aí a gente se coloca assim: mas eles são errados, eles são isso, eles são aquilo. Mas o que nós temos feito? Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Nós precisamos entender isso. Pecado é pecado para Deus. Eu posso roubar 1 centavo como roubar 1 milhão. Para Deus será a mesma coisa. É lógico que no sentido humano é um sentido de proporcionalidade, mas diante de Deus errou, errou. Não tem conversa.
Então perceba, quantas mentirinhas nós contamos? Quantas mentirinhas? Quantas vezes, muitas vezes, nós, como crentes, proferimos piadas indecorosas, aquela palavra empenhada que muitas vezes nós não cumprimos, aquele sentimento mesquinho em relação ao dinheiro, quanto do nosso ganho nós destinamos à obra de Deus, né? Aquela maledicência e o regozijo que a gente sente, às vezes até em relação à fraqueza do outro, né? Quantas vezes nós, muitas vezes, temos uma atitude em relação ao nosso irmão sem nenhuma caridade ao nosso próximo, sem nenhuma empatia, porque é uma das coisas que tem se perdido. Hoje as pessoas elas não têm mais esse contato pessoal, tudo é muito eletrônico e não tem mais essa coisa de estar perto, de sentar para conversar, né? Aquele boicote que a gente faz para desestabilizar o nosso líder, seja na igreja, seja no nosso trabalho, né? Porque a gente discorda muitas vezes da liderança ou da pessoa que está ali diante de nós. E aí a gente vai entendendo o corpo mole que nós fazemos na igreja para prejudicar a liderança, o corpo mole que a gente faz no trabalho para prejudicar a empresa, aquele livro que nós pedimos emprestado, mas não devolvemos. Aliás, tem gente me devendo o livro aí que vai assistir esse vídeo, mas amém. E muitas outras coisas que eu poderia considerar, né? Dinheiro emprestado a juros, a Bíblia diz que não devemos cobrar juros do nosso irmão, e nós vamos estabelecendo tantas outras coisas, né? A discriminação que nós fazemos em relação ao nosso próximo, e assim muitas e muitas situações que não nos diferenciam muitas vezes do comportamento que a gente tem, que alguns políticos têm, porque muitas vezes nós não somos as melhores pessoas, e a gente talvez pense assim, você talvez pense assim, mas e aí, o que nós fazemos? Antes de querer saber o que fazer, nós precisamos entender uma coisa: todo homem, ele é concebido no pecado, e ele tem dentro de si essa semente. Ele precisa se regenerar, ele precisa pedir perdão ao Senhor, ele precisa aprender a buscar o caminho da restauração. O padrão chama-se Jesus, mas o caminho para ele é o arrependimento. E ele é o próprio caminho, ele nos conduzirá a uma nova vida. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que ser muito melhores. Hoje mesmo eu via um determinado pastor, não convém aqui dizer o nome, ele vendendo uma semente a R$1.000, R$1.000, dizendo que se você quisesse a solução dos seus problemas, você deveria semear na obra de Deus. E de certa forma até prometendo a cura desse vírus, coisa que eu não duvido, mas usar de uma situação para angariar e determinar um valor, isso não é legal. Então, que moral que nós temos de cobrar políticos se muitas vezes dentro do nosso próprio meio ou no nosso convívio ou dentro das nossas próprias ações nós erramos e falhamos? Basta nós olharmos e vermos quantas coisas são feitas, quantas atitudes muitas vezes eu e você podemos ter que não nos diferenciem muita coisa em relação a política que nós temos. Talvez a política que nós temos seja apenas uma consequência daquilo que nós somos. Porque muitas vezes nós queremos alguém parecido com a gente, alguém que tem as mesmas ideias. Mas será que as nossas ideias são ideias éticas? O nosso comportamento, o nosso padrão de ação, será que é estabelecido de acordo com a palavra, tendo Jesus como modelo? Ah, mas é difícil. Não, não é. Basta nós nos entregarmos a esse Senhor e começarmos a ter um outro comportamento. Porque veja só, o padrão ético de Jesus, ele é tão importante para nós, que naquele grande dia, ele vai nos julgar e vai dizer assim: tive fome, tive sede, estive nu, e tu me deste de comer, me deste de beber e me vestistes. Nós perguntaremos: quando que assim o fizemos? Quando a um desses pequeninos você fez. Então, as minhas ações, elas trazem consequência para o outro,
mas trazem consequência também para a minha própria vida. Então, vamos agir corretamente, vamos agir de uma forma ética no nosso dia a dia. Se queremos cobrar, sejamos nós o exemplo daquilo que nós queremos ter. Em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês.